Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana, para fazer a correção dos nossos exercícios, tá? E a tarefa que vocês tinham que fazer era analisar as imagens da página 38 e da página 39, tá? Nessas páginas, vocês perceberam que nós temos 4 esculturas, e essas 4 esculturas nós classificamos como Vênus, tá? Aparece a Vênus aqui, pessoal, porque a Vênus é a deusa do amor, tá bom? E todas essas esculturas, todas essas representações, elas representam a fertilidade, representam a mulher, tá? Nós começamos aqui com essa primeira escultura, que é a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf, ela foi encontrada na Áustria, tá? E ela mede, gente, um pouco mais de 11 centímetros de altura. Então, quer dizer que ela é bem pequenininha, tá? Nós temos aqui a Vênus de Lucelle. A Vênus de Lucelle, ela foi encontrada na França, tá? Numa região chamada Dordogne Francesa. E essa escultura, ela tem 46 centímetros de altura. Todas essas esculturas, pessoal, elas foram feitas, né, por um hominídeo, por um descendente aí do homem moderno, que nós chamamos de Homo sapiens antigo, tá? Ou homem de Cro-Magnon. E essas esculturas, elas mostram que o homem de Cro-Magnon, ou Sapiens antigo, ele é o primeiro artista da pré-história, tá? Vai ser aí o primeiro homem que vai se importar em fazer arte, tá? Em fazer esculturas. E elas têm aí um pouco mais de 20 mil anos, tá bom? Nós temos essa estatueta aqui, que ela foi encontrada na República Tcheca, tá? Ela tem um pouco mais também de 11 centímetros de altura. E nós temos aqui essa que é a diferente, né, das 4 esculturas, que é a Vênus de Pressempois. A Vênus de Pressempois, gente, ela foi encontrada na França, tá? Só que essa Vênus francesa só foi encontrada a cabeça dela, tá bom? Ela foi feita em marfim e ela mede aí 3,65 centímetros, né? Vamos pensar que eu tô falando somente da cabeça dessas mulheres. Então, sabendo dessas informações, né? Qual é o tamanho, qual o material que foi utilizado, né? Então, essa daqui foi feita em terracota. A Vênus de Pressempois, ela foi feita em marfim, né? Então, sabendo de tudo isso, a gente já pode responder as questões. Então, quando nós comparamos as 4 figuras, né, o que a gente consegue perceber que tem em comum entre elas? Gente, deu para perceber que não tem, assim, muitas características em comum, dependendo dos pontos que aparecem aqui na atividade, tá? Mas tem um ponto aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor, que aí vocês vão conseguir entender, vão conseguir enxergar. Então, ó, quanto ao material, gente, nós temos materiais variados, tá? Eu tenho terracota, eu tenho marfim, eu tenho a escultura na pedra, tá? Eu não tenho um único material, eu tenho vários. Então, vocês podem colocar aí materiais variados, tá? Ou materiais diversos, tanto faz. Quanto ao tamanho, pessoal, elas não seguem um padrão, tá? Não tem assim, todas elas têm que medir 10 centímetros, tá? Não tem isso. Tá? Eles também têm tamanhos variados. Mas, no geral, eu quero saber o que é comum, né? No geral, elas são pequenas. Mesmo aquela escultura lá da Dordogne francesa, ela tem 46 centímetros, tá? É pequeno. Se a gente for pensar em esculturas modernas, tá bom? Então, o que tem em comum entre elas é que elas são pequenas, mas elas não seguem um padrão. Quanto ao local, gente, elas não foram encontradas todas no mesmo lugar, tá? No mesmo país. Não foram todas encontradas, por exemplo, na França.
né? Vocês viram que tem uma que foi encontrada na Áustria, tem outra que foi encontrada na República Tcheca, nós temos duas que foram encontradas na França. Então, quanto ao local, vocês podem colocar que elas foram encontradas na Europa, ok? E quanto à forma, gente, quanto à forma, é esse ponto aqui que eu quero pegar com vocês assim com mais detalhes, tá? Então, a gente vai voltar lá na Vênus de Willendorf, essa daqui, que eu acho que ela é a mais fácil de enxergar as características, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a Vênus de Willendorf com os seios grandes, não dá pra gente enxergar o rosto dela, tá? Repara que, ó, não consigo ver o olho, boca, nariz. Ela tem o quadril largo, a barriga avantajada, tá? Assim como a Vênus de Lucel, né? Aqui a gente também consegue ver, ó, seios grandes, barriga avantajada, quadril largo. Gente, essas mulheres, elas aparecem com essas características, né? Inclusive sem mostrar aqui direito os traços do rosto, porque o homem desse período, gente, é como se ele tivesse aprendendo a desenhar, tá? E se ele está aprendendo a desenhar, ele está aprendendo a esculpir, fazer esses detalhes, o rosto, o olho, a boca, o nariz, demora muito tempo, tá? Então, esse homem pré-histórico, ele não tinha ainda essas habilidades, tá bom? Diferente aqui da Vênus de Bracempoá. Nós não temos o corpo, né? Mas aqui dá pra gente perceber pela primeira vez, ó, que nós temos os detalhes do rosto. Olha aqui, o olho, né? Nós temos o olho, nós temos o nariz, tá? Então, a gente tem detalhe, né? Alguns detalhes nessa Vênus de Prasempoá, ok? Então, aqui, ó, quanto à forma, né? As três primeiras figuras apresentam a mulher com mamas, barriga e coxas avantajadas, quer dizer, grandes, e sem rosto definido, né? Não tem ali como a gente enxergar o olho, nariz ou boca, apenas na Vênus de Bracempoá. E essa questão, né, essas características da forma, vocês vão poder usar para responder a questão número 2, né? Qual a interpretação que vocês, no caso aqui está o grupo, tá? Mas vocês estão fazendo aí individualmente em casa. Qual a interpretação que você faz dos traços destacados dessa mulher? Quer dizer, por que que representa a mulher com peito grande, com barriga grande, com coxa grande, com quadril largo? Gente, tudo isso representa o valor da mulher. E não é a mulher, gente, em qualquer período da vida. É a mulher quando ela está grávida, tá? Aqui a mulher, ela aparece como aquela pessoa que dá a vida, tá? Como autora da vida. Então, ela representa a fertilidade, ok? Gente, e aí nós temos aqui uma outra atividade, tá? Que aí vocês teriam, né, que ter lido o texto aqui de cima, né? Como vai predominar o Homo sapiens, tá? E depois responder aqui a essas três perguntas, tá bom? Essa última atividade aqui, que seria uma produção coletiva, vocês não precisariam fazer, tá bom? Mas depois a Pro vai explicar para vocês, ok? Vamos lá então. Por que aqui o Homo erectus é atribuído a ele o título de homem, tá? Gente, o Homo erectus, ele é classificado como homem, olha aqui, no segundo travessão. O Homo erectus merece o título de homem no sentido estrito, não só porque ele é bípede, quer dizer, não é só porque ele anda com os dois pés, mas porque ele tem um cérebro grande, caça, usa ferramentas,
consegue fazer aí adaptações e ele consegue conquistar várias partes, né, do mundo. Aqui o autor do texto coloca aí conquista do planeta, tá bom? Então, aqui na primeira questão, o Homo erectus recebe o título de homem, né, porque ele começa a andar de um jeito diferente, né, de um jeito singular. O seu cérebro se desenvolve, ele pratica a caça e também faz uso de ferramentas. Na questão número 2, quais são as características do homem de Neandertal, tá? O homem de Neandertal, vamos voltar aqui, ó. O homem de Neandertal, ele surge, né, na Europa, tá? Ele vai ter aí nomes diferentes dependendo do lugar aonde ele está, tá bom? Mas o homem de Neandertal, ele desenvolve linguagem, ele consegue viver em grupo e ele começa a praticar ritos funerários. Gente, quando nós fazemos um rito funerário, tá? Então, por exemplo, morre uma pessoa, né, que você conhece e você hoje vai ao velório para poder se despedir dessa pessoa. Existe ali uma preocupação com a alma daquela pessoa, tá? Por isso que a gente faz o velório, por isso que nós nos despedimos, tá? Não é uma coisa física, tá? É algo emocional. E desenvolver o emocional, gente, é algo que mostra que a inteligência está muito desenvolvida, tá? Antes do Neandertal, as pessoas morriam e não tinha um lugar específico onde ela era enterrada, não tinha uma preocupação em não deixar os animais comerem, tá? Eles simplesmente deixavam em qualquer lugar. Com o homem de Neandertal, não, tá? Então isso mostra que ele era extremamente inteligente. Que é a resposta da questão número 2, tá? Então ele promove a linguagem, se desenvolve, passa a viver em grupo e cria ritos funerários. E na questão número 3, quando o Homo sapiens passou a se distribuir pelo mundo, e isso aconteceu há 100 mil anos atrás. No texto, gente, aparece aqui, ó. A partir de quando o Homo sapiens inicia a conquista do mundo? E responde, há mais de 100 mil anos em pequenos grupos, tá? E eles vão rápido, a pé, alguns com embarcações, mas a data é 100 mil anos. E aqui, pessoal, nessa produção coletiva, pede para que vocês analisem tudo isso, né? Que o homem, né, para sobreviver, ele vai atrás de novas fontes de alimento, ele desenvolve técnicas, ele desenvolve tecnologia, né? E aí pede para que a gente tome isso como uma lição importante para o século XXI, tá? Gente, o tempo todo nós precisamos criar novas técnicas e novas tecnologias, tá bom? Gente, tecnologia é tudo aquilo que é muito novo, tá? É tudo aquilo que é inovador. Não quer dizer que é tudo aquilo que é ligado a computador, internet, né, celular, nada disso, tá? Tecnologia é qualquer coisa que vai facilitar a nossa vida e que vai ser novo, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, que pensar que nós precisamos desenvolver essas novas tecnologias para viver bem. É necessário também, gente, pensar sobre nossas fontes de alimento, se a gente está consumindo produtos que fazem bem para o nosso organismo, se a gente está pensando em proteger o meio ambiente, né? Evitar desperdício de comida. Tudo isso, gente, faz parte do consumo responsável. Ok? Essa última atividade vocês não precisavam fazer, mas se quiser deixar na apostila de vocês, pode, não tem problema, tá? Então, pessoal, relembrando que tudo isso que a Pro passou aqui para vocês, vocês podem copiar a caneta embaixo do que vocês escreveram. Se estiver igualzinho ao que está na apostila, não tem problema, pode manter a resposta de vocês, ok? Até mais e bons estudos!